de torcer pra Copinha, pra sair logo da Copinha, pra ele contar com os jogadores. A limitação desse elenco do Cruzeiro é muito grave, muito grave mesmo. Mas o Adilson, dá pra ser mais organizado, cara. Ninguém tá dizendo que você não esteja trabalhando, mas dá pra ser mais organizado. O Cruzeiro ontem ficou perto de um empate com um time limitadíssimo do Uberlândia e, honestamente, você precisa organizar esse time melhor. Por mais que tenha sérias limitações, que você tá com a possibilidade de receber aí, ontem a confirmação, eu acho até que primeiro quem deu essa informação foi o pessoal do Deus Te Dibre lá, ou Deus Me Dibre. Sobre o Jean? Sobre o Jean. Ou Deus Me Dibre. O Jean do Palmeiras, que estaria vindo para o Cruzeiro e acho que seria de extrema utilidade, porque ele joga de volante e joga de lateral. Perfeito. Né? E ele é um bom jogador, experiente e tal. Então, assim, todos nós sabemos que você precisa de reforços, mas acho que já está também virando meio que uma opinião convergente que seu time precisa ser mais organizado também. Everton, eu tô bem com você, assim, até para não ser redundante, eu vou até pegar a opinião do Júlio César de Lagoa Santa. Ele me mandou aqui no Instagram, no CJ Oficial, ele mandou particular para mim aqui, eu li, achei até interessante a colocação dele. Ele falou: CJ, eu entendo muito o momento complicado, mas para mim o Adilson, alguns jogadores acabam utilizando esse tema de reconstrução para esconder um problema para mim que o Cruzeiro tem, que é falta de qualidade técnica. Não ter um lateral, um armador, um volante. O Adilson tem que se montar bem esse time, senão ele vai acabar caindo e pagando o pato nas 3 primeiras rodadas do Brasileiro. E vamos acordar a Nação Azul. Isso aqui foi o Júlio César de Lagoa Santa, essa mensagem. Já achei até interessante, respondi a ele aqui. E diante disso, diante do jogo, Everton, eu concordo. As palavras do Adilson foram... Aqui, enquanto o Adilson falava, nós estávamos fora do ar, o Edu ainda falou, isso aí ele tá certo. Eu falei, tá certo, concordo. Ele tinha o Rodriguinho para treinar no começo do ano, depois não tem mais o Rodriguinho. Ele tinha os meninos jogando copinha, ele tinha jogadores entrando na justiça. Isso realmente, gente, atrapalha qualquer tipo de planejamento. Ele falou coisa de 2 meses de trabalho, mas se a gente pegar essa confusão, entra na justiça, atleta experiente que joga, atleta experiente que sai, quem vai ficar, quem vai chegar, jogador subindo, e aí o período de adaptação para um jogador da base é maior, a paciência do torcedor tem que ser maior, e eu acho até que o torcedor entende isso. Não tô colocando a culpa nenhuma, nem no Adilson, nem no torcedor. Mas o que a gente tem que tentar analisar e buscar é esse time um pouco mais organizado e render um pouco mais. Como, por exemplo, manter essa estabilidade e essa regularidade durante a própria partida, onde faz um bom primeiro tempo, um razoável primeiro tempo, e depois cai muito no segundo, mas cai demais. O Uberlândia teve chances e mais chances, se não fosse o Fábio até sairia com um empate, ou poderia ter outro tipo de resultado. Tem problemas defensivos, o jogo aéreo do Cruzeiro defensivamente é muito ruim, e há uma análise como a gente fazia do de Santo no Atlético com o João Lucas do Cruzeiro. Adilson, as críticas, e você até o defendeu e respondeu na coletiva, mas o Rafael Santos é muito pior, ou jogou muito pior, ou deu motivo para sair do... Porque se você falasse que era só esse menino que resolveria, né? Existem vários lá no grupo. O João Lucas então esquece a base. O Cruzeiro precisa contratar um lateral, talvez até mais do que volante, porque fala-se muito em atacantes de beirada, de lado de campo, fala muito na volância, mas os laterais, ou nas laterais, o Cruzeiro precisa também de contratação. Valdir ontem entrou um pouco tímido, que é normal, até um pouco nervoso, deu uma escorregada, o campo estava muito encharcado no começo, mas você vê até pela falta de experiência, foi ele que cometeu o pênalti para cima do Lucas, se não me engano, atacante do Uberlândia, camisa 17, e essa maturidade vai vir com o tempo. O torcedor tem que ter a paciência, sim, tem que acostumar com esse processo que é novo, só que, Adilson, precisa organizar mais o seu time, compactar, ofensivamente oferecer mais variações e defensivamente ser mais coeso, porque a bola aérea defensiva do Cruzeiro tá um Deus nos acuda. Algumas coisas no Cruzeiro estão muito claras para mim.
Primeiro, não me surpreende a falta de organização do time do Cruzeiro e o baixo padrão dentro de campo. O técnico é o Adilson. Os últimos trabalhos do Adilson, os times são sempre assim. Né? Não é nenhuma surpresa. Eu não esperava um time organizadíssimo e jogando bem, tendo o Adilson como técnico. Mas nem mais do que tá? Não, até porque o histórico do Adilson não é bom. E com o time que ele tem é pior ainda. O Adilson não tem um bom time nas mãos. O time do Cruzeiro hoje é um time fraco. Eu elogio muito o Adilson no trabalho que ele vem fazendo no extracampo. Ele tem ajudado demais. Mas dentro de campo tá devendo. Mas tá devendo e não me surpreende porque o histórico recente do Adilson é esse mesmo. Dos últimos trabalhos dele em outras equipes. E aí tem algumas coisas estão claras pra mim. O Kaká saiu do time. Tava mal, não tava? O Léo tá mal também. Continuou porque é experiente. E aí eu acho que o Adilson acertou. Ele mantém o cara mais experiente ali e dá um tempo pro Kaká. Ok, tô com o Adilson. Arthur fez uma boa partida. Até porque o Berlândia, as principais oportunidades foram de chutes da intermediária, chutes de fora da área, mas o Cruzeiro... E bola aérea, porque todo mundo sabe que bola aérea funciona contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não foi melhor que o Berlândia ontem, apesar da vitória. O Cruzeiro não foi melhor que o Tombense, o Cruzeiro não foi melhor que o Patrocinense, o Cruzeiro não foi melhor que o São Raimundo, o Cruzeiro não foi melhor que o América. O Cruzeiro tem jogado e não tem sido melhor do que nenhum dos adversários. Não importa a qualidade e o tamanho do adversário. O Cruzeiro não tem sido melhor. O resultado veio ontem, nos outros jogos não veio. Não, os resultados não vieram. Foram 3 empates e 1 derrota. Mas ontem o resultado veio na Bacia das Almas, mas que bom. É melhor você ter uma semana ali de Copa do Brasil e Clássico com o alívio de uma vitória do que com o peso de um empate em casa contra o Berlândia. Concordo com o CJ em relação ao João Lucas, mas na coletiva o Adilson defendeu, disse que ele é o titular e pronto. Ok. Eu também não acho o Rafael Santos grandes coisas, tá? Mas claro, é da base. Mas claro. É um ativo. Entre você ter um cara da base, que não é grandes coisas, mas tá começando agora, é um ativo, e um que é praticamente a mesma coisa, eu preferia ter o Rafael Santos na lateral esquerda, mas respeito a opção do técnico, do cara que tá ali no dia a dia. Mas tem um negócio que tem me incomodado muito no time do Cruzeiro. Você tava trabalhando no jogo ontem, CJ, não sei se você teve a mesma percepção que eu tive, mas o Marcelo Moreno é que preparava as jogadas. O Marcelo Moreno deu assistência numa bela jogada pela direita pro Bicalho fazer o gol, que eu achei que o Bicalho fosse volante. E ontem o Adilson disse que ele é meia, mas na entrevista o Bicalho disse que é um volante, gosta de sair jogando. Na entrevista até do Paulinho Zeredo. Eles precisam entrar num acordo também. Pra saber o que ele é. E ontem, o Everton falou aí, daqui a pouco nós vamos falar, né? De que o Otero e Natan jogaram ontem. Ficou difícil também entender de que o Bicalho jogou ontem. Ora ele era volante, ora ele era meia. Ele fez um gol de meia ontem, né? O centroavante cruzando pra trás e o meia que pisa na área e faz o gol. Bela jogada, bonito gol. Mas em determinados momentos você não sabia o que o Pedro Bicalho, qual a função que ele desempenhava dentro de campo. Mas tem um negócio que tem me incomodado. Isso é do Marcelo Moreno. E com o Robertson era a mesma coisa, só que o Robertson não tem a qualidade do Marcelo Moreno. No Cruzeiro, o centroavante que tem que preparar a jogada pros outros. Não tem ninguém pra preparar a jogada pro centroavante. Aí você tem no banco de reserva o Marco Antônio, que é um garoto, e aí o Adilson, a justificativa do Adilson pra não colocar garotada é muito simples, né? É uma justificativa fácil de ser dada. Não tá pronto, eu tô aqui, eu tô vendo, não tá pronto. Aí é fácil demais. Mas você tem o Marco Antônio. O seu time não tem um armador. Quem tá preparando a jogada pros outros é o volante ou o seu centroavante. O Marcelo Moreno no segundo tempo, a primeira jogada do Cruzeiro foi de novo com o Marcelo Moreno pelo lado esquerdo, ele cruzou pra área pra quem? Pra ninguém, porque o centroavante é que tá cruzando. E aí eu tô o tempo inteiro na jornada, o Cruzeiro precisa colocar um meia, aí vai mudar, primeira alteração. O Adilson chamou, eu não vou lembrar quem foi agora, depois você até confere quem que o Adilson chamou. Aí ele joga o Everton Felipe, ele centraliza o Everton Rosa, Felipe. Não foi? O Caio Rosa, que é jogador de lado. Eu falei, vai colocar o Caio Rosa, vai centralizar o Maurício. Também não é a dele, mas que o Maurício sabe fazer bem o centro. Não, ele joga o Maurício pra direita, Caio na esquerda e centraliza o Everton Felipe. Foram os piores minutos do Everton Felipe com a camisa do Cruzeiro desde que ele chegou. O primeiro passo que ele deu, ele tocou pra ninguém, nas costas do Maurício. Aí com 8 minutos, ele percebe que não dava. Aí vai fazer a segunda alteração. Aí ele mete o Maurício centralizado. Mas aí, meu amigo, aí já era tarde. E ele não pega o Marco Antônio, ele não põe o Marco Antônio, que na minha opinião é o cara que poderia
Ah, não tá pronto. Mas deixa o menino jogar Campeonato Mineiro, gente. E vocês vão testar ele num mata-mata de Copa do Brasil? E além disso, quem desse elenco aí, então, que tá pronto? Quais as opções estão prontas? Porque quem entrou foi o Wellington, o Turrão, e o Vinícius Popó, que outro dia mesmo ele falou que não tava pronto. Isso. O Caio Rosa não tá pronto. O Cruzeiro, ele... Mas esses meninos vão ficar prontos no Campeonato Mineiro. Sim, concordo. Tem que usar o Campeonato Mineiro pra isso. O Adilson teve o jogo inteiro pra colocar um armador. O Cruzeiro precisa de um armador. Precisa contratar. Mas por enquanto não contratou. Tem o Marco Antônio. Cara, deixa o menino jogar. Ah, jogou mal hoje. Beleza, vai jogar o outro. Porque o João Lucas tá jogando mal. Tem 59 jogos e ele segue titular. O Robertson só não foi titular porque o Marcelo Moreno chegou. Ele tava 2 temporadas titular no Cruzeiro com o Adilson. O meu questionamento, inclusive sexta-feira aqui, espirrou até sangue no Rádio do Povo, é exatamente em cima do que você está dizendo. Porque insistir com um jogador que vem de fora, que não é um garoto, que não é da base, dá várias oportunidades, mesmo você vendo que não está funcionando. Por que não é a mesma coisa com o jogador daqui? Porque quem escuta às vezes, Everton, acha que você está pedindo o time inteiro de base. Ou a mesma quantidade de jogos que esse jogador teve para outro moleque da base. E às vezes nem isso. Você tá querendo falar assim, dá uma sequência então de 2 jogos, 3 jogos pra ele, ou se não põe pra jogar, ou se não numa substituição, faça essa substituição em 90 minutos, deixa o cara jogar 20 pra ir preparando, porque não tem que preparar, ele não tá pronto. Se não tá pronto, ele vai ficar pronto no banco, no treino, então o ritmo de jogo depois também vai contar. Depois o Cruzeiro contratar e colocar jogadores, por exemplo, vem o Jean. Aí esses meninos vão ter a mínima condição. Eu sei que o treinamento, e sei que só ser relacionado pro jogo, ficar no banco, faz parte do crescimento e faz parte do amadurecimento. Mas o jogo, a entrada, 20 minutos. Cara, põe 30 minutos de Marco Antônio. Exatamente. Ele não tá pronto pra jogar 90, joga 30. É isso. Pega o jogo contra o Uberlândia, que o centroavante tá tendo que ir pra linha de fundo cruzar pra ninguém, porque ele não tá na área, e deixa o Marco Antônio jogar 30 minutos pra pelo menos o Marco Antônio ter o Maurício ao lado dele e os dois tentarem preparar uma jogada pro centroavante, que é o Marcelo Moreno, que é ótimo na área. E hoje ele joga 30, amanhã ele joga 40, daqui a pouco ele tá jogando um tempo, e esse é o processo de maturação, e aí sim ele vai aprendendo. Agora, sendo relacionado, ficando lá e nunca entrando, que hora que ele vai ficar pronto? Se o Cruzeiro repetir a atuação de ontem contra o Boa, corre um sério risco, hein? Não que o Boa seja um time espetacularmente mais organizado que o Uberlândia, não. O problema é o Cruzeiro repetir a atuação de ontem. Sim. Tomara que esteja numa jornada melhor do que a de domingo.